Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos com mais dicas de direito eleitoral. Hoje nós vamos falar sobre um dos princípios mais cobrados em provas, o princípio da anualidade eleitoral. Isso mesmo, é de longe o princípio mais cobrado em provas de concursos públicos e tem grande chance de ser cobrado nesse unificado. Ok? É um princípio, primeiramente, constitucional, previsto lá no artigo 16 da nossa Constituição. Já vou fazer a leitura para vocês. Mas antes disso, curta esse vídeo, compartilhe com os colegas. Se você não é ainda inscrito no YouTube, lá no YouTube você vai colocar Cursos Bruno Oliveira e também me seguir aqui no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Certo? Vamos então falar sobre o princípio da anualidade eleitoral. As informações que eu vou trazer hoje para vocês estarão presentes no livro da terceira edição do Manual de Direito Eleitoral, que sairá agora em fevereiro, pela editora Juspodium. Então, informações quentíssimas para vocês que estarão presentes na obra, ok? Primeiramente, eu quero fazer a leitura com vocês aqui do princípio da anualidade, lá do artigo 16. Olha só. A lei que alterar o processo eleitoral, então de antemão nós sabemos que não é qualquer lei, é aquela lei que altera o processo eleitoral. E quando eu falo de lei, aqui eu estou analisando a lei em sentido amplo, pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, pode ser inclusive uma emenda constitucional, tá? Mas, professor, eu sei que tem as resoluções do TSE. Bom, as resoluções, elas têm um caráter secundário, elas dão fiel à execução à lei, elas não inovam a legislação, elas vão dar apenas fiel execução, detalhamento acerca de uma determinada lei. O princípio da anualidade eleitoral não atinge, não opera nas resoluções do TSE. Então voltamos aqui, voltemos. A lei que alterar o processo eleitoral vai entrar em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência. Dois conceitos aqui são importantes, o de vigência e de eficácia. Normalmente no Brasil, as leis, quando elas são publicadas, mas elas somente vão ter eficácia após um período chamado de vacatio legis. É um período pelo qual, quando findar esse período, a lei começa a ter eficácia de fato àquela sociedade. Mas as leis que alteram o processo eleitoral, não ocorre vacatio legis. Então, a partir da publicação, elas já estão vigentes, já estão vigorando. Então, quando eu falo aqui no artigo número 16, que a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, portanto, não ocorre vacatio legis. Isso já foi cobrado em prova de concurso da área eleitoral. Não se aplicando, então, à eleição que ocorrer até um ano da data da sua vigência. Portanto, houve a publicação, ocorreu a vigência, mas ainda essa lei que alterou o processo eleitoral, ela não vai ter eficácia somente após um ano. Muitos chamam esse princípio, ao invés de anualidade eleitoral, do princípio do 1 ano e 1 dia, porque somente depois deste 1 ano, primeiro dia após esse 1 ano, é que essa lei que alterou o processo eleitoral, ela vai ter eficácia. Então, cuidado com essa diferença entre vigência e eficácia das leis que alteram o processo eleitoral. Você vai me perguntar assim, professor, mas para que existe esse princípio da anualidade? No meu livro, eu digo o seguinte, eu coloco o seguinte: o princípio da anualidade ele é conhecido como o princípio do conflito das leis no tempo, ou seja, não é possível criar leis casuísticas para preservar o poder político, econômico ou de autoridade. Então essa lei, ela nasce, esse princípio existe, opera para não criar leis que vão atender a interesses escusos, a interesses que não sejam aqueles interesses legítimos do processo eleitoral, do processo democrático. Então, muito cuidado com o objetivo, o porquê desta lei, vai que cai numa prova discursiva, não é mesmo? Bom, além disso, o princípio da anualidade apenas se aplica ao direito eleitoral quando a alteração da norma
é apta a afetar o processo eleitoral, ou seja, atos e condutas necessários ao escopo da prática de eleições legítimas e em regime de normalidade. No meu livro, eu vou trazer para vocês o conceito que o Supremo Tribunal Federal traz para processo eleitoral. Inclusive, vai ter uma tabelinha, e essa tabela que eu coloquei aqui para vocês está na obra, vai trazer pontos fundamentais sobre esse princípio a partir do olhar do Supremo Tribunal Federal. Vamos entender aqui? Quando a palavra lei lida no dispositivo, que deve ter interpretação, como eu disse para vocês, ampla para lei ordinária, complementar, emenda e qualquer ato, qualquer caráter normativo emanado do Congresso Nacional sobre o processo eleitoral. Isso aqui está ok. Falei isso com vocês. A interpretação do dispositivo deve sempre levar em conta o significado de processo eleitoral, né? Então aqui está ok, que envolve a fase pré-eleitoral, a fase eleitoral propriamente dita. E o artigo 16 insere-se no rol de garantias fundamentais, pois protege o cidadão eleitor, o cidadão candidato e partidos políticos. Agora preste atenção nesse finalzinho, que também já foi cobrado em prova. Vou até colocar um marca-texto aqui para nós. Essa característica coloca o dispositivo como cláusula pétrea, sendo impossível sua alteração por meio do poder constituinte derivado. O artigo 16 da Constituição, o princípio da anualidade eleitoral, é considerado como cláusula pétrea. Anotou? No meu livro tem mais informações sobre o princípio da anualidade. Acompanhe, em breve estará disponível para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.